Ah, sacolas plásticas. Fazemos uso delas quando embalamos frutas e verduras nos supermercados. Elas são ótimas também para carregar todo tipo de mercadoria. Aqui estão apenas duas das 1001 utilidades desse objeto tão popular. Durante a pandemia do novo coronavírus, o consumo de plásticos cresceu. Isso porque as entregas de alimentos se tornaram ainda mais comuns. Entre uma compra e outra, lá estavam os saquinhos protegendo os produtos. Sem dúvida, eu parei para refletir e assim, aumentou drasticamente. Tanto em questão de pedirmos mais delivery hoje em dia, porque aumentou a quantidade de opções, acaba que a gente na correria fica satisfeito, né, com as opções que tem e chegam sempre separadinho em vasilhinhas de plástico os nossos pedidos e também empacotados, né, com as sacolas de papéis, e muitas das vezes acontece da gente não conseguir reutilizar as sacolas, né, porque desperdiçou algum molho, algo dessa forma. Um aumento visto não apenas em casa. No escritório onde a Manuela trabalha, o famoso copinho descartável de café voltou a ser usado. A gente observou que os clientes não aceitavam mais café. E eu acredito que seja por questões também da pessoa ficar ali naquela incerteza, se a xícara foi muito bem higienizada e se vai ter problema de contaminação, principalmente do Covid, né? E a gente optou por colocar copos descartáveis. Então, assim, eu parei de usar a xícara, que era padrão, para usar de volta os copinhos, tanto de isopor quanto de plástico, para servir café. E olha que na corretora em Brasília há toda uma consciência ambiental. Tampinhas de plástico e de alumínio e pilhas, por exemplo, são separadas pelos funcionários e enviadas para doação. O que justifica então a mudança de comportamento? A gente se vê hoje num ambiente onde a saúde fala mais alto do que a tentativa de se consumir menos materiais que acabam poluindo, né? O Brasil é hoje o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. Por aqui, 23% do total de resíduos sólidos produzidos por ano são dessa natureza. A crise sanitária pode até ter intensificado a produção e o descarte desse material, mas o problema já vem se acumulando há pelo menos 70 anos. A gente tem como civilização, né, produzido o plástico desde os anos 50, sendo que mais da metade desse plástico foi produzida só nos últimos 20 anos. Então, por um lado, o plástico ele é extremamente durável, né? Pensando na escala humana da nossa existência, quanto tempo um ser humano vive, o plástico ele é praticamente indestrutível se comparado, porque ele dura cerca de 400 anos para ele se biodegradar, né? Então, assim, das mais de 9 milhões de toneladas que já foram produzidas, só 9% foi reciclada. É difícil reciclar o plástico, né? O plástico, ele é uma matéria mais barata do que todas as outras matérias, né? Principalmente do vidro. Então, as pessoas começaram a produzir, as indústrias começaram a produzir bem mais coisas com plástico. Tudo que você olhar hoje em dia, né? A maior parte das coisas é feita de plástico. Só que o plástico foi pensado para substituir o vidro, por exemplo, para ser durável. Só que a gente tem usado isso como plástico, que a gente fala de uso único. Usa uma vez, joga fora. Só para se ter uma ideia, 80% do lixo que geramos contém plástico e apenas 15% são incinerados. De queridinho, ele passa a ser vilão, afetando todos os ecossistemas do planeta. Pesquisas recentes encontraram vestígios de plásticos no fundo das fossas marianas, o ponto mais profundo do oceano.
e nas neves eternas do Everest, ou seja, a gente não tem como se livrar desse plástico da maneira como a gente tem produzido e tem tratado o plástico. Um perigo que está por toda a parte. O que é descartado vai diretamente para os lixões e aterros sanitários superlotados. Uma boa parte dos resíduos plásticos segue para o esgoto e de lá muitas vezes desemboca em rios e oceanos. A gente sabe que daqui a uns anos nós vamos ter muito mais plástico no oceano do que peixes. E aí isso está sendo muito grave para os animais, tanto os grandes quanto os pequenos. No Canadá, uma campanha do Greenpeace mostrou de forma dura as consequências dos canudinhos descartáveis na natureza. Parece pesado aos olhos? A realidade choca mesmo. Animais como tartarugas, aves, focas, leões marinhos e baleias têm morrido sufocados diariamente por causa da quantidade de plástico encontrada no fundo do mar. Os animais grandes, como baleias, tartarugas, até algumas aves, eles engolem esse plástico pensando que é alimento, né? Então, a gente vê muitas baleias, muitas aves com o estômago cheio de plástico, né? Seja sacola ou tampinha de garrafa. E isso, no estômago, faz com que os animais não sintam fome, porque fica ali, eles sentem que eles não estão com fome e não vão atrás de comida e acabam morrendo por inanição, né? Porque o plástico está ali, mas não tem nutriente nenhum. 100 mil animais marinhos morrem todos os anos em decorrência do plástico. E a previsão é que em 30 anos, 99% das aves marinhas já tenham ingerido o plástico. Com o tempo, o plástico vai se biodegradando e se transforma em microplástico. Esses microplásticos são consumidos por plânctons. Os plânctons viram alimentos de outros animais, que são consumidos uns pelos outros. E adivinha quem está lá na outra ponta da cadeia alimentar? Nós, seres humanos. Esse microplástico ele é tão pequeno que acaba passando para a corrente sanguínea do peixe. E quem come o peixe? O ser humano. Não tem jeito, o mal feito à natureza volta para a gente de alguma maneira. Quando acontece isso, a gente pode ter câncer, pode ter diminuição de inteligência, pode ter aumento de mamas nos homens, pode ter aumento de TPM nas mulheres. Então, é uma lista gigante de doenças que podem acontecer, né, que podem aparecer pelo contato do nosso corpo, né, com as substâncias tóxicas do plástico. Um estudo da Universidade de São Paulo encontrou microplástico no pulmão do brasileiro. Já uma pesquisa italiana identificou essas partículas na placenta de mulheres grávidas. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente tenta sensibilizar as pessoas sobre o que está acontecendo na natureza. A gente não quer que o mundo pare. O mundo não precisa parar, a gente não precisa parar de se desenvolver economicamente, mas a gente precisa mudar a forma como a gente vem se desenvolvendo, né? Então, se desenvolver pensando em como eu impacto menos o meio ambiente, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, essa é a nossa missão. Se a gente deixar espaço para a natureza se recuperar, ela vai se recuperar, ela é nossa aliada, ela é aliada para a nossa vida humana no planeta. A Beatriz mora em Ribeirão Preto, bem longe do mar, mas sempre teve preocupação com plástico nos oceanos. Quando eu comecei a ver os vídeos dos impactos dos plásticos para o oceano, comecei a ficar mais preocupada, a querer pesquisar como mudar essa realidade, comecei a querer pesquisar sobre direito ambiental, mas principalmente como eu poderia fazer a minha parte individualmente falando. Hoje a estudante de Direito é embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil. Num trabalho de formiguinha, começou a influenciar amigos nas redes sociais com dicas sobre sustentabilidade. Você já parou para pensar quantos guardanapos descartáveis já usou durante toda a vida? E o papel toalha então? Com certeza muitos, né? A notícia boa é que você pode substituí-los por guardanapos de pano reutilizáveis. Inclusive, dá para fazer em casa recortando uma toalhinha velha. Diga adeus a esses descartáveis e olá para os reutilizáveis. No Papo Eco eu tento compartilhar de modo realista, de modo acessível, tudo o que eu estou fazendo, as práticas que eu estou adquirindo, por que eu estou mudando aquilo. Eu compartilho também estudos que eu tenho acesso, relatórios,
esse tipo de conteúdo mesmo. Então, é um conteúdo realmente pensado para levar informações em relação aos nossos impactos ambientais, em relação a como diminuí-los, em relação a como ter aí uma rotina mais sustentável. Cedo ou tarde, o importante é o despertar. Eu nem sempre tive uma consciência ambiental. Isso começou faz alguns anos. Não sei dizer exatamente quando que foi esse meu despertar, mas eu acho que foi quando os supermercados passaram a oferecer aquelas eco bags, aquelas sacolas retornáveis, e eles vendiam ou davam, e aí eu acho que foi daí. Mas antes disso, eu não parava para pensar. Talvez eu não tivesse sido impactada por nenhum veículo, nenhuma televisão, rádio, revista falando sobre isso. Então, foi aí que comecei a me preocupar um pouco com o meio ambiente e o planeta onde a gente vive. Depois de abandonar a sacola do supermercado, a representante comercial não parou mais. Hoje, café só se for com coador de pano. Para comprar pão, ela leva o próprio saquinho. Em casa, a escolha passou a ser por produtos de higiene de bambu, como cotonetes e escovas. Até as etiquetas das roupas que ela usa passaram a ser melhor analisadas. São pequenas adaptações. É trabalhoso no início, mas exige um pouco mais de planejamento, mas que vale muito a pena. E aí isso só vai ampliando. Eu estou muito longe de ser zero waste, zero desperdício. A gente até ouve algumas piadas, às vezes, de amiga, mas é uma caminhada que eu acho que é sem volta. É muito bom. E se o despertar para a preservação não vem naturalmente, que tal ser estimulado pelo olhar? Em São Paulo, o Eduardo transforma lixo em obras de arte. Detalhe, o que parece pintura é feito sem qualquer uso de tintas ou pincéis. Eu utilizo os fragmentos de sacolas plásticas que foram recolhidos nas margens dos rios, nas calçadas, nas ruas, nas lojas, nas feiras. E a partir desses resíduos que a sociedade descarta, eu crio as composições que remetem a grandes pinturas da história da arte. Em natureza plástica, o artista já reproduziu o quadro de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, Noite Estrelada, de Van Gogh, e até o Grito de Mante. Isso fora todas essas outras obras. Bacana, não? A gente faz uma pausa e volta em instantes. No próximo bloco, a repórter Érica Picelli fala sobre o trabalho de associações e cooperativas de catadores de lixo e sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não saia daí. A poucos quilômetros do centro de Brasília, ficava o maior lixão a céu aberto da América Latina. Na cidade estrutural, cerca de 2.000 famílias sobreviviam como catadoras, situação que mudou em 2018 com a substituição por um aterro sanitário. Homens e mulheres precisaram encontrar novas formas de ganhar o pão de cada dia. Migraram para associações e cooperativas de reciclagem. O repórter Justiça visitou a Recicle a Vida em Ceilândia. Antes nós trabalhávamos no lixão, nós podíamos dizer que não era ninguém. Hoje nós trabalhamos na cooperativa, hoje nós já temos o respeito do governo, nós já temos o respeito dos moradores, né? Quer dizer, é uma vida totalmente diferente. Maria Eneide é presidente da associação que funciona em parceria com a cooperativa. Por mês saem daqui, em média, 30 toneladas de resíduos. Tudo é separado por cor e tipo de material. E, em seguida, vai para indústrias em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A gente fazendo parte desse mundo do material reciclável, a gente também está ajudando, né? Isso é o futuro da nova geração que está vindo, né? E eu estou fazendo a minha parte para a nova geração. Os materiais valem ouro e garantem o sustento de 74 cooperados. Se fosse para mim trabalhar em outra coisa hoje, eu não queria mais. Eu prefiro aqui. Há um ano, Lilian trocou o trabalho como garçonete pela cooperativa. Uma mudança que não ficou restrita ao emprego. Em casa a gente colocava os lixos tudo misturado, né? E hoje em casa a gente coloca o seco e o molhado separado.
Aqui é bom para trabalhar e a gente aprende diferente também, a gente aprende coisas novas também. Em São Paulo, outra iniciativa surgiu para gerar renda a quem antes dependia economicamente dos lixões. A Green Mining é focada na reciclagem de vidros. Quando a gente olha para a cadeia da reciclagem e entende que esse material tem um valor quando ele chega na usina de reciclagem, a gente traz formatos com tecnologia para racionalizar e sistematizar essa recuperação, ou o que a gente chama da interceptação dos materiais na fonte, e aí sim conseguir ter pessoas contratadas, CLTs, com todos os seus direitos respeitados, operando nessa coleta. Os produtos são recolhidos de bares e restaurantes antes de ir para o lixo. Desta forma, o reaproveitamento é maior. A gente conseguir interceptar embalagens de uso único, que são escolhas, colocações que a indústria fez para agora terem que ser reaproveitados, revalorados, eles é super importante e é fundamental, né? E mais do que isso, é uma obrigação legal. Em 2010, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que integra poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil para tratar de todos os resíduos, recicláveis ou não, sejam eles domésticos, industriais ou eletroeletrônicos. A lei ainda determina a destinação correta do que não pode ser reaproveitado. Quando a gente faz a leitura da lei, a gente já percebe que, como primeira ação, a política fala sobre não geração de resíduos. Como segunda ação, redução na geração de resíduos. Depois, reaproveitamento, reutilização, reciclagem, para depois a gente pensar numa disposição final, que seria justamente a colocação do lixo nos aterros sanitários. A política define o que é reciclagem e estipula que a União e o Estado exijam o cumprimento de metas. Os municípios também têm essa obrigação. Quando a gente fala numa política, numa lei que é mais geral, ele estabelece, por exemplo, os acordos setoriais que devem existir entre o poder público, entre os fornecedores, importadores, fabricantes, produtores. Então, essas regras todas, elas, apesar de serem estabelecidas de forma mais geral, elas constam na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em Santarém, no Pará, o Hospital Regional do Baixo Amazonas foi o único do norte do país a fazer parte do relatório Hospitais que Curam o Planeta, promovido por uma ONG internacional. Por meio do projeto Redução da Geração de Resíduos Quimioterápicos, a unidade reduziu em 20% a quantidade de lixo. Com a implementação da agenda inteligente, a gente consegue justamente reunir pacientes que fazem determinados protocolos para fazer a quimioterapia só em um dia. Não tem? O que a gente ganha com isso? A gente ganha na economia de frascos, consequentemente, a gente vai ter um descarte menor de resíduos químicos, que é importante quanto à sustentabilidade. Outras ações fizeram do hospital uma referência. Destacamos também um forte trabalho na redução e reciclagem de resíduos, com mais de 400 toneladas de resíduos reduzidos no último ano. Também a nossa horta orgânica, com a produção de alimentos de hortaliças, verduras e legumes saudáveis, que são utilizados na alimentação de nossos pacientes e colaboradores, e também a nossa compostagem, com mais de 240 toneladas de adubos produzidos no hospital. O trabalho é feito por servidores que podem contar com alimentos frescos e nutritivos no prato. Os pacientes também são beneficiados. A legislação coloca o consumidor como responsável pelos resíduos produzidos, ou seja, é ele quem deve separar o que pode ou não ser reciclado. Só que mesmo depois de mais de 10 anos de implantação da política, ainda há muitas dúvidas em relação à separação do lixo doméstico. A recomendação é ter em casa latões de cores diferentes para cada tipo de material reciclável e outro para o lixo orgânico, composto por sobras de alimentos, cascas de frutas e legumes. Em
importante ainda lavar e secar latas, garrafas, vidros e plásticos e embrulhar vidros quebrados e outros materiais em jornais ou caixas para evitar que coletores se machuquem. A carioca Raquel decidiu fazer a diferença. Quando se mudou para Brasília, percebeu a importância da reciclagem. Eu vi que era simples no fazer, mas eu precisava aprender. Eu e todo mundo, porque na verdade a gente não sabe separar o que precisa, o que pode ser reaproveitado para que você entregue para uma pessoa, para uma cooperativa, aquele material limpo, que aí sim, com dignidade, ela vai transformar aquilo ali em dinheiro, porque na verdade o lixo é um recurso financeiro, econômico importante. Tudo começou em casa com a separação do lixo. Logo, o exemplo se multiplicou pela vizinhança. O pessoal da quadra foi assim fantástico. Eles realmente abraçaram a causa e nós, em 2018, 2019, fomos à quadra Lixo Zero de Brasília, sim. 97% do que saía daqui era reaproveitado pela cooperativa. Eles conseguiam vender e eles conseguiram se sustentar, crescer como cooperativa e aumentar o salário das pessoas que estavam lá. É fato que a reciclagem é muito importante, mas segundo especialistas, ela não é o único caminho para o mundo mais sustentável. Há uma coisa a se pensar da reciclagem. Você precisa de energia, né, para reciclar. Então, termina que também tem um impacto. Além de reciclar, a gente precisa pensar em reduzir, né, e reutilizar. O Repórter Justiça vai para o intervalo e na volta vamos ver pessoas que encontraram caminhos para serem mais sustentáveis, compartilhando a ideia com a sociedade. Voltamos já! A natureza é o parque de diversões das irmãs Flora e Odara. As duas estão sendo criadas com integração total com o meio ambiente. Na busca pela sustentabilidade, tudo é descoberta e brincadeira. A melhor forma de educação é essa, é poder ser exemplo. Não adianta a gente querer ensinar uma coisa e fazer outra, né? A família mora em uma área rural perto de Brasília e leva uma rotina priorizando a alimentação natural. O consumo é dosado. Aqui o lema é reaproveitar mais ao invés de comprar. Eu acho que no dia a dia elas já nasceram nesse meio e tem muita facilidade e interesse em conhecer e respeitar e criar um sentido de pertencimento com a natureza. O processo de sustentabilidade envolve entender os impactos dos produtos e resíduos, bem como as dependências que temos de alguns recursos. É a famosa conta do que entra e do que sai. A sustentabilidade, ela vai desde a esfera da economia, tanto da parte ambiental quanto da parte social, né? Ela se junta para criar essa nova forma de se relacionar tanto com o meio natural quanto com os outros humanos. No interior de São Paulo, Daniele mudou os hábitos e passou a ter mais equilíbrio na vida. As preocupações com o consumo, com o reaproveitamento e com o meio ambiente fizeram dela uma nova mulher. Eu comecei trocando alguns produtinhos que eu utilizava, né? Reciclando muita coisa, optando por frascos de vidro ao invés de plástico, trocando a sacolinha do mercado, né, por uma sacolinha de pano mesmo e levando e trazendo para minha casa. Também, né, optei por descascar mais e desembalar menos. Foi aí também que eu consegui emagrecer 20 quilos. Eu vivo em função do ritmo que eu escolhi viver, com calma, observando os detalhes à minha volta, tendo plena consciência de quem eu sou e de quanto o meu viver afeta tudo ao meu redor. A atriz Laila Zaid também passou a priorizar a sustentabilidade, uniu as paixões pelas crianças e pelo meio ambiente e escreveu um manual para super-heróis. São 12 missões
é uma jornada do herói, né? Como Hércules, que acabou, enfim, casando certinho. E depois, no final de cada missão, a criança ainda faz uma avaliação, né? Vou mostrar aqui. O que ela achou, se ela se divertiu, se alguém ajudou, o que foi mais difícil. Então, realmente é um manual para super-heróis interativo e divertido, sabe? O livro tenta mostrar para os pequenos que os momentos são mais importantes do que as coisas. A educação ambiental é um pilar fundamental hoje. A gente está vivendo num mundo que está por um fio, assim. Se a gente realmente não se engajar agora, não teremos mais futuro. Então, vamos pressionar, vamos correr atrás da educação ambiental. Vamos fazer o que está ao nosso alcance, vamos nos engajar nas questões. Apesar da educação ambiental fazer parte do Plano Nacional para Tratamento de Resíduos Sólidos, essa ainda é uma realidade distante. Nós, enquanto consumidores, precisamos observar também que a política de educação ambiental ainda não é sólida. Então, juntamente com cobrar do poder público que recolha o meu lixo é tão importante do que cobrar do poder público que implemente nas escolas, que implemente em pontos de acesso da população políticas de educação ambiental. E aí nós conseguiremos, de fato, pensar num público, em consumidores que estejam aptos a receber obrigações de descartar ambientalmente, de forma ambientalmente sustentável os seus resíduos. É justamente nas escolas que as sementes plantadas nascem mais rapidamente e com mais força, porque a terra é muito fértil. Débora é testemunha disso. Aliou arte circense, literatura e sustentabilidade em um projeto lindo. Eu percebo que quando eu faço a contação de história dos livros, mostrando também, né, na prática, ou às vezes até mesmo sem mostrar nas práticas, as crianças elas têm uma recepção muito legal para essa temática, então elas já reproduzem, sabe, o ensinamento. É muito legal, assim, como que as crianças absorvem, multiplicam e ainda repassam para os adultos. Para as crianças fixarem todo o aprendizado, ela lançou 2 livros que fazem sucesso. Cada vez que eu publico um livro grande, colorido, eu publico também um livro para colorir e um jogo relacionado à temática do livro para a criança fixar o conteúdo. Então eu chamo de kit ecoeducativo. Então o primeiro kit eu publiquei em 2017, com financiamento coletivo, pessoas do Brasil todo contribuíram. E depois disso eu percorri alguns estados brasileiros levando esse trabalho. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, no perfil TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Para entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!